A graça e a paz de Jesus. Começamos mais um dia e continuamos aqui juntos neste canal, juntos com você, compartilhando da palavra de Deus na nossa série devocional Ilustres Desconhecidos. Hoje eu quero olhar para Trófimo. Você conhece? Quero ler apenas uma parte do verso de 2 Timóteo, capítulo 4, no verso 20. Paulo, escrevendo a Timóteo, diz assim: quanto a Trófimo, deixei-o doente em Mileto. Quem é Trófimo? É um companheiro de Paulo que nós encontramos na narrativa de Atos 20 e encontramos como alguém da Ásia firme no Senhor, um companheiro de viagem, um companheiro de ministério. Mas a narrativa de hoje nos traz por inferência alguns princípios que precisamos notar. Eu e você, obreiros, servos do Senhor, discípulos, ministros, discipuladores, o que aprendemos na meditação desta manhã? Primeira coisa que eu quero dizer para você é que obreiros adoecem, servos de Deus adoecem, servos comprometidos com Deus, envolvidos na obra do Senhor, adoecem. Essa é a realidade que nós encontramos. Às vezes, alguém pode pensar que o fato de servir a Deus nos torna imunes a determinadas circunstâncias. Não. Meus irmãos, muitos dos nossos amigos, muitos dos servos do Senhor estão enfermos. A segunda coisa que eu posso notar aqui é que é preciso dar os melhores cuidados. Paulo está escrevendo a Timóteo que está em Éfeso. Mas o centro médico mais avançado da época era em Mileto. Por isso, Paulo diz: deixei Trófimo debaixo dos melhores cuidados médicos que alguém poderia ter. Trófimo fica em Mileto e provavelmente para ser cuidado da sua saúde. Servos de Deus adoecem, servos de Deus precisam ser cuidados. Mas a terceira reflexão nesta declaração que encontramos nos diz assim, nos indica que Paulo deixou e seguiu na sua obra. A obra de Deus continua. Ainda que alguns adoeçam, ainda que alguns precisam se recuperar, nós não podemos desistir ou parar de continuar servindo a Deus. Desistir ou parar de continuar na obra do nosso Deus. Estas são, como alguns sabem, as últimas palavras de Paulo ao escrever para alguém. Na segunda epístola de Paulo a Timóteo, ele diz: completei a carreira, combati o bom combate, guardei a fé. E nesse sentido de guardar, de completar a carreira, de seguir adiante, ele percebe claramente, nos ensinando que através da vida de Trófimo, que servos de Deus adoecem, que nós precisamos ser cuidados e que a obra de Deus prossegue em nós e apesar de nós. Que possamos nos precaver e continuar firmes, tendo as expectativas corretas diante de Deus e do nosso relacionamento com Ele. Que Deus nos abençoe. Eu sou o pastor Claudionor Costa, servindo a Deus e aos irmãos na Igreja Batista em Luiz Correia, Piauí.